Agora, há um outro filósofo que vem antes de Sócrates, né, é um matemático chamado Pitágoras, que ele tem uma importância enorme também, a gente não pode deixar de relatá-lo. Né? Não por conta do matemático que ele foi, é que isso já tem a importância dele lá na história da matemática. Né? Ele dizia que a origem do mundo era um número, né? Um número diferente do que nós percebemos, mas isso não é o que importa aqui não. Vocês podem depois dar uma pesquisada nisso, né? A título de curiosidade. Mas o importante de Pitágoras é que ele fundou uma escola, né, conhecida como Escola Pitagórica. Né? E nessa escola ele tinha assim, alunos internos, né, discípulos, que viviam assim enclausurados, vamos dizer. E ele adota lá para dentro da sua escola uma religião. Uma religião assim que era uma religião tida como uma seita. Né? Não era a religião oficial, né, do Estado na época, mas uma espécie de seita. Essa religião é o orfismo, a religião órfica. Qual é a importância disso? É que os órficos, né, inauguraram dentro da religião e dentro de uma escola filosófica, né, que depois vai influenciar o Platão, o Sócrates, o Platão, também o Aristóteles, eles criam uma antropologia que nós acreditamos até hoje. O que é essa antropologia? Eles criam uma noção de homem, certo? Então, para os órficos, o homem, ele é composto de alma e de corpo. Todo homem tem um corpo e tem uma alma, segundo eles. Então, isso foi uma religião que colocou isso, não foi a filosofia, não. A filosofia apenas aceitou isso e trabalha com esse pressuposto, até hoje. Raramente nós vamos ter na filosofia alguém que vai dizer que a alma é uma coisa besta, né, que se inventou. Raramente, nós vamos ter uns, dois, três, quatro filósofos só. Né? Mas, para essa religião, o homem tem uma dimensão, então, espiritual, a alma, e uma dimensão corporal, material, que é o corpo. Né? Bom, o corpo todo mundo sabe que é. Né? O corpo é uma coisa tangível, né? Todo mundo se imagina saber do corpo. Né? Pelo menos até Descartes a gente vai ficar com essa ideia. Agora, a alma, o que é a alma? Para os órficos, né? Estou aqui falando o que eles dizem. Os órficos diziam o seguinte: a alma é um demônio criado por Deus, né, dado, né, que vai assumir um corpo, né, vai encarnar-se num corpo, dando origem ao homem, como vai dar origem também a animais, a plantas, insetos, enfim. E também pode ser assim. Essa alma, então, ela é uma centelha divina. Ela é uma parte divina no homem. Né? Ela é criada por Deus, então ela é divina. E se ela é criada por Deus, ela já viu Deus, ela já conhece todas as ideias verdadeiras, né? Já nasce, ela já sabe, ela já é sabedora de tudo que precisa ser sabido. Né? Ela é sabedora da verdade, né? A verdade vai ser o bem. Então, só que essa alma, por uma culpa dela, que eles não dizem qual é a culpa, uma espécie de pecado original, essa alma ela foi condenada a ter que se encarnar num corpo. Então, aí então surge o homem. Né? Ao encarnar num corpo, essa alma é levada pelo corpo a esquecer a sua origem divina, esquecer a verdade. Ela vai ter, assim, alguns lampejos dessa verdade, né? Algumas intuições dessa verdade, mas nunca, não vai lembrar mais. Ela vai esquecer, né? Porque à medida que ela vive com o corpo vai reclamando, né, a sua parte, a alma vai prestando atenção
E por fim, o homem se torna então ignorante da verdade, ou seja, um esquecido da verdade. É essa a condição que eles colocam. Mas os órfãos, eles achavam que os homens podem, em vida, ajudar no processo, né, de que a alma, assim que o homem morresse, o corpo apodrece, acaba, né, desaparece, mas a alma não, a alma é imortal. Então, a alma vai se purificar, vai esquecer que teve uma vida e vai ficar disponível de novo para uma nova reencarnação. E isso é um castigo para a alma. Então, toda alma almeja não se reencarnar mais. É tudo isso que ela quer, não se reencarnar. Então, os órfãos achavam que os homens, né, se juntassem, como se juntaram lá na escola de Pitágoras, né, e praticassem meditação, oração, né, ciência, se eles estudassem, tivessem uma vida ética ilibada, eles poderiam ajudar a alma a não se reencarnar mais. Ou seja, quando o corpo morrer, a alma volta para sua origem e vai ficar lá para sempre. Então eles acreditavam nisso. Essa é a religião órfica. Qual a importância disso? É que agora, essa noção de homem, alma e corpo, ela vai transitar para o Sócrates. E vai transitar para o Platão. E depois para o Aristóteles. Depois o cristianismo assume isso aqui também. Até hoje nós estamos falando aí de alma e de corpo. Né? Tem até uma música da Zélia Duncan que se chama Pele da Alma, né? Como se fosse possível. Né? Uma coisa assim. Né? A alma em Platão vai virar alma racional. Né? A parte do homem que pensa. Certo? E depois a parte que sente, né? Assim por diante. Mas primeiramente é a razão. A razão está na alma, não está no corpo. O Sócrates vai dizer que a alma é a essência do ser humano. A essência do homem está na alma dele. E o Sócrates vai trabalhar com essa ideia de uma alma esquecida da verdade. E com a ideia do mestre que tem que ajudar o aluno, o discípulo, a recuperar essa verdade, ou seja, a lembrar a verdade. Tanto que verdade em grego se chama aletheia. Negar o esquecimento. Lete significa esquecimento. Tá certo? E aí então vocês vão entender por que Platão vai dizer que o direito é ideal. O direito já é conhecido. Fazer a coisa certa, a justiça em si, já é conhecida da alma. Ela esqueceu. Então, ela precisa lembrar disso. No direito ideal, você tem princípios eternos. Mas você tem, por exemplo, no mundo dos homens, no mundo dos corpos, você vai ter um direito positivo, um direito que é sempre assim, piorado no sentido daquele outro que é universal, daquele que está na alma racional. Certo? Bom, então esses autores, tanto como Pitágoras, todos eles trabalham com esses 4 elementos, água, terra, ar e fogo. Esses 4 elementos eles são assumidos na medicina de Hipócrates. Hipócrates era um médico que é estudado na história da filosofia. Ele é importante porque ele vai conseguir fazer com que a medicina seja apenas medicina e não filosofia e não teologia. E aí ele vai adotar esses 4 elementos. Ou seja, da filosofia da natureza isso vai passar para a medicina. O Hipócrates vai criar aqui a noção dos humores, os 4 humores, e que são aqui os 4 humores, que são o sangue, a bile negra, a bile amarela e o fleuma. São os 4 humores que tem dentro do corpo humano, que seria assim, o que equilibradamente daria saúde ao corpo humano. Então ele vai trabalhar com essa ideia, uma ideia também de justa proporção, que vai pairar também na medicina.
Essa medicina de Hipócrates, que é a medicina antiga, ela vai durar no Ocidente até o século XVII. Vai atravessar os séculos, assim, né? Vem até o século. O Hipócrates, ele vivia em Atenas, né, quando Sócrates era jovem. E depois ele se estabeleceu na ilha de Cos, né, fundou uma escola lá de medicina muito importante, famosa, né, escola de medicina. E lá eles escreviam, né? Então tem várias obras assim dedicadas a Hipócrates, enfim. Mas é sempre nesse sentido aqui. Então é uma medicina baseada na distribuição proporcionada dos elementos, ou seja, numa noção de justiça distributiva, né? Tendo a natureza aqui como parâmetro também, a natureza que seria a harmonia. Certo? Bom, agora eu vou desligar um pouquinho e nós vamos entrar depois no outro período.